Que bom estarmos juntos mais uma vez para poder meditar, para poder aprofundar naquilo que é o caminho que Deus escreveu na vida de Santa Teresinha e que pode falar muito ao meu coração, ao seu coração. Ela que é essa mestra do amor, desta pequena via, da via que nos leva de forma especial a este amor profundo com Deus. Hoje quero falar de forma especial deste amor que se abaixa, deste amor que desce até nós. Ela vai dizer que é próprio do amor abaixar-se. Você sabe como é este amor? Já vivenciou assim? E você tem se abaixado, tem se dirigido ao outro num caminho de descida? É um pouquinho de tudo isso que nós vamos trabalhar nesse texto, mas, lógico, explorando cada detalhe da vida e da obra de Santa Teresinha. Venha conosco, vamos participar juntos. Quero convidar você então a pegar o texto. Se você não tem, pode encontrá-lo aí na internet ou pode aí acompanhar na tela do seu celular, do seu computador, que a gente está transcrevendo o texto para você não perder nenhum detalhe. Olha, o texto começa dizendo assim: é próprio do amor abaixar-se. Se todas as almas se parecessem às dos santos doutores que iluminam a Igreja com a luz de sua doutrina, parece que Deus não teria que se abaixar bastante para vir aos seus corações. Mas criou a criança, que nada sabe, só balbucia fracos gemidos, e criou o pobre selvagem, que só tem a lei natural para guiá-lo, e também a seus corações ele se abaixa. São suas flores campestres, cuja simplicidade o encanta. Que maravilha então esse texto de Santa Teresinha, que vai nos trazer esse Deus que se abaixa. Ela se utiliza desta imagem, que é a imagem de uma criança. Essa imagem comum, esse caminho que Santa Teresinha vai fazer, que vai nos acompanhar muitas vezes, vai falar dos doutores, como essas almas grandes e as pequenas almas, como ela, que não tem essa capacidade para ser doutora. Quem diria, né? A história está aí para nos dizer que nessa pequenez de Santa Teresinha, ela deu uma aula para todos nós e se torna então também doutora. Aquilo que parecia para ela impossível, mais uma vez Deus mostra a sua obra na pequena alma e coloca ela nos altares e engrandece, com o título de doutora. Bom, ela nos coloca esta imagem. Eu queria pensar nesta criança pequenina. Imagina uma criança ali de 1 ano e você quer se aproximar dessa criança. Imagine o que você tem que fazer para se aproximar dessa criança. Provavelmente vai ter que balbuciar algumas palavras que nem você sabe o que você está dizendo, mas no fundo você quer retirar desta criança algo especial, um sorriso, um olhar, uma simpatia. Nós então, para encontrarmos com uma criança, para entrar no mundo dela, nós muitas vezes nos tornamos então aqueles que pronunciam palavras indecifráveis, aqueles que pronunciam palavras que querem dizer algo que não é simplesmente as palavras, mas algo mais profundo. Deus, Ele faz isso muitas vezes conosco. Parece que é próprio do amor fazer isso com as crianças. Quando um adulto não quer muita conversa com criança, muitas vezes fala com ela como se a criança fosse adulta. Ou sequer não dá nem atenção. Deixa aquela criança ali no mundo dela, dá uma outra coisa para ela se divertir, porque aquele momento ali ou aquela circunstância ali, ele não está muito afim de entrar naquela realidade. Parece não estar muito preocupado em conquistar aquela criança. Por isso, quando se ama, você começa a perceber que faz bobeiras por causa do amor. Olha, você aí que talvez passou por momentos de conquista no seu namoro, no seu casamento, você já deve ter feito algumas bobeiras, né? Algumas coisas assim que se alguém visse, você ficaria assim, meu Deus, ainda bem que ninguém viu isso, né? Mas o que você faz por amor, ou às vezes como a gente se torna bobo. O amor parece que nos tira um pouquinho
aquilo que nós chamaríamos, vamos dizer assim, de uma média, de uma coisa ordenada. Parece que o amor coloca-nos em uma medida que não se pode medir, ou coloca a gente numa métrica que parece nos deixar meio loucos. Você talvez deve ter feito várias loucuras de amor, compreende um pouco disso. Se não fez, talvez o amor também possa te conquistar aí através de Santa Teresinha. Você vai ver na palavra de Deus que Jesus está sempre descendo. Ele desce para encontrar as pessoas, ele vai ao encontro de cada pessoa, ele vai até ali onde aquela pecadora está, vai até o chão, desce até aquela realidade, ele vai também até lá ao mar e quando chega no mar vai pregar justamente do barco para estar mais abaixo ainda. Ele sobe, mas sobe quando vai para a cruz. O amor parece sempre nos dizer: desce ao outro. Muitas vezes o outro ele nos traz uma linguagem que não é comum para a gente. O amor, então, nos leva a este encontro com o outro. Já percebeu como esse outro é muito diferente de você? Como este outro tem características diferentes das suas e que de vez em quando precisa entrar na linguagem do amor desta pessoa? Tem gostos diferentes, tem um olhar diferente e esse olhar pode ser algo que te convide a descer. Você às vezes quer que as coisas se resolvam facilmente ou rapidamente e de repente aquela outra não tem tanta pressa como você. Você pode muitas vezes achar que deve ser mais incisivo, mais forte, mais direto com as suas crianças, e o outro pode pensar que não precisa de ser tanto assim. O outro pode se sentir amado ficando em casa assistindo um filme, e você pode ser que prefira ir ao cinema. O outro pode se sentir amado simplesmente de você dar a melhor comida para ele. O outro talvez nem se importe com comida, quer mesmo talvez ler um livro, quer ficar quieto um pouco. Cada um tem, parece, uma forma e um jeito, cada um tem uma experiência diferente, uma personalidade diferente que exige de nós uma forma de amar diferente. Pense no seu trabalho, na sua família, quantas formas diferentes há aí. E você precisa descer, porque em geral o que nós esperamos? Que as pessoas possam vir até nós. E aí nós precisamos descer até elas, porque é próprio do amor. Às vezes fazer coisas que para você não tem muitas razões de fazer, perder um tempo assistindo um cinema, olha, e quanto para outros isso é uma blasfêmia, dizer que é perder tempo assistindo um filme, mas cada um na sua realidade. Se aquilo não é pecado, se aquilo não afasta-nos de Deus, vá, desce até aquela realidade, encontre com aquela pessoa. É por isso que quando seguimos este amor, permitimos nos tornar tal como Ele, abaixar-se. Hoje é o dia que Deus está convidando a você a fazer isso, a fazer esse itinerário, a este caminho. É hoje o dia que nós podemos começar ou nos aprofundar a abaixar. E aí ela vai dizer assim ainda: assim se abaixando, Deus mostra a sua grandeza infinita. Assim como o sol ilumina os cedros e a cada florzinha, como se somente ele existisse sobre a terra, da mesma forma Deus cuida pessoalmente de cada alma, como se não existisse outra além dela. Assim como na natureza todas as estações estão de tal modo organizadas que no momento certo se abre até a mais humilde margarida, da mesma forma tudo concorre para o bem de cada alma. É interessante porque quando Deus ele olha para cada alma e se abaixa até ela, tornando cada alma única, faz um gesto que é muito interessante. Geralmente, quando nós estamos num amor que não é o verdadeiro, ele se torna um amor voltado para si. Quando nós voltamos o amor para si,
tudo que está em nossa volta queremos transformar neste nosso olhar, nesta nossa forma de ver. Então começamos muitas vezes com generalizações. A minha família, a minha comunidade, a minha igreja. E aí a gente vai desejando que essa igreja, que essa família, que esses laços lá no trabalho se tornem como você. E quando você percebe, lógico, porque isso é óbvio, características diferentes entre os da sua família e você, entre lá a tua comunidade, você, entre os teus amigos de trabalho e você começa a separar. Enquanto que um verdadeiro amor, ele não generaliza, ele não separa. É próprio do amor trazer união, trazer unidade. É próprio do amor olhar cada um. Por isso ele conhece a realidade e ele quer retirar o que é melhor em cada coração. Ele ama de forma particular. Por isso ele consegue compreender que aquela pessoa, ela precisa ser amada de forma diferente. Muitas vezes a gente começa a separação justamente porque vemos no outro ou naquele grupo coisas que nós não gostamos, a partir dos nossos pontos. Mas quando o ponto é fora, quando o ponto principal está em Deus, tudo que nós vemos no outro, nós temos como referência a Deus. Fazemos ao outro o que Deus faria a nós. E ao mesmo tempo, aquilo que é verdadeiro e falso não está relacionado simplesmente ao que eu penso, é o que Deus pensa. Mas para saber o que Deus pensa, lógico, você precisa crescer nessa intimidade com Ele. Ele precisa ser próximo. Para que você possa conhecer os pensamentos dele, você precisa então, como fazer é como aquele discípulo amado, reclinar o ouvido sobre o coração dele. Assim, este é um dos convites do amor. Conhecer o verdadeiro amor para levar o verdadeiro amor. Levando o verdadeiro amor, cada pessoa se torna única. E isso é uma grande dádiva do amor. Por isso, deixe que o amor toque você. Porque no fundo, ele está se abaixando até você. E agora, faça o mesmo gesto para com os nossos irmãos. Deixe esse convite e te espero na próxima meditação. Vamos estar falando ainda sobre muitas coisas da qual se passaram também no coração de Santa Teresinha. Vamos perceber que ela é muito próxima de nós, porque ela não está se fazendo diferente de nós. Ela está como que comunicando ao seu coração e comunicando o seu coração, porque comunica a história de Deus. Mais uma vez o santo desce até a nossa realidade, como Deus faz. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.